Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Daniel Alves e neste vídeo nós vamos dar continuidade aqui na nossa tela de checklist. Então, se você quer aprender aqui algumas técnicas, vem comigo, eu vou ensinar. Mas antes, não esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, curte, compartilha. Vamos levar esse conteúdo mais adiante. Então vem comigo aqui sem mais delongas, né? Vamos criar o código hoje aqui de coleta dos dados de checklist. Mas antes de coletarmos os dados, eu já quero fazer algo aqui para darmos início. Então eu vou simular aqui a seleção de alguns itens. Vou tirar aqui, eu já vi que ficou uma borda, então já vou retirar essa borda. Eu não quero que fique essa borda quando clica, então aqui no nosso rádio, do lado direito, eu vou vir aqui em borda e vou deixar como nenhum. Então, novamente, vou pegar um item qualquer aqui, vou selecionar, pronto, agora não tenho mais borda. E o que eu quero fazer é, quando voltar para trás aqui na tela anterior, ele resete para nós aqueles itens que foram selecionados, né? Ou seja, se o usuário está voltando na tela anterior, possivelmente ele desistiu, ou ele vai selecionar um outro veículo. Então, o que eu vou fazer aqui é criar nesse mesmo botão, nesse mesmo onSelect, uma variável. Vou criar aqui uma variável de contexto. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Então, vou criar um updateContext, que é uma variável de contexto, tá, pessoal? Ela serve somente para essa tela. Vou chamar ela aqui de lockReset, ou seja, ela vai ser uma variável para o reset. Vou dar para ela aqui, primeiramente, um true, ou seja, ela vai ficar verdadeiro. E se você já acompanha, sabe que Swift Alt seta para baixo duplica o item. Então, no de baixo, eu vou falar para ele ficar falso. Daniel, o que você está fazendo aí? Bom, eu estou criando uma variável já deixando ela true e logo em seguida deixando ela falso. Isso vai fazer com que ela tenha uma leve passada ali no true e falso muito rapidamente. Só que com isso, esse cara aqui, se eu colocar ele dentro do reset do nosso rádio, ó, ele vai resetar. Então, clicando no botão aqui agora, ó, voltei para a tela anterior. Se eu for lá de novo, os itens estarão todos em branco. Ó. Olha que bacana. Então já fizemos aqui o primeiro código, que é o código de reset. O próximo código que eu quero fazer aqui é o código para coletar os itens. Então eu preciso coletar cada item aqui que foi checado nesse checklist. Então, dentro do meu rádio, eu vou na opção onSelect, ou seja, sempre que o usuário selecionar aqui, eu preciso coletar esses dados. Então, vou começar aqui fazendo uma collection, ou seja, eu vou coletar esses dados, tá, dentro de uma coleção. Como vai chamar essa coleção? Vai ser a minha co-itens checklist. Vou deixar com esse nome aqui, tá? Co-itens checklist. E eu vou coletar alguns dados aqui. Então a primeira coisa que eu vou coletar, e esses dados, pessoal, tá bem baseado lá no nosso diagrama, tá? Se eu trouxer o diagrama para cá, ó, eu vou enviar esses dados para nossa filtro aqui, né? Para nossa PCB filtro. Ó. Filho, perdão, né? Falei filtro é filho. Então eu preciso coletar exatamente esses dados aqui, para que eu possa enviar para essa coleção depois, tá? Então, primeiro item que eu vou coletar vai ser o ID. Então, eu quero coletar aqui o ID. Ele vai ser o meu ThisItem ID. O próximo item vai ser o ID relacional. Então, eu vou colocar aqui o ID relacional. Esse ID relacional, inicialmente, é ID relacional pai, né, da filho. Inicialmente ele vai receber como branco, ou seja, ele vai ficar blank. Depois eu vou setar ele com valor. Vou colocar aqui também a parte do veículo. Então ele está lá como parte veículo.
E essa parte veículo eu vou colocar o thisItem parte veículo. Então deixa eu já até copiar aqui para ficar mais rápido. ThisItem parte veículo. O próximo que eu vou coletar é o item checklist. Então item checklist. Ele vai ser o thisItem.item checklist. O próximo vai ser o status. Então eu vou coletar aqui como o próprio item que está sendo selecionado. Então vou colocar aqui o self, né? Ou seja, olha para mim mesmo. Ele está falando o seguinte: como eu estou dentro do rádio, pessoal, quando eu utilizo o self, eu estou falando para ele, olhe para mim mesmo, tá? Então self.selected, ou seja, o item que está selecionado, .value. Então, como isso aqui é lido da direita para a esquerda, né, vamos dizer assim, ó, então pegue o valor que está selecionado em mim mesmo, tá? O próximo e último vai ser o observação, que inicialmente também vai receber como branco. Então aqui eu já tenho os itens que eu desejo coletar. Olha que legal. Então, aqui por enquanto a nossa co-item está vazia, mas se eu vier aqui e selecionar, eu já vou ter aqui um item selecionado. Ó. Daniel, mas tem um problema aí. Realmente, pessoal, tem um problema aqui. A gente não pode deixar dessa forma, porque se eu vier aqui e mudar, ó, ele vai coletar novamente. Agora eu vou ter 2 itens. Só que, na verdade, eu não tenho 2 itens. Eu só mudei o status do item que eu chequei agora há pouco. Então eu não posso ter somente isso aqui. Então o nosso código não pode parar por aqui. Para eu resolver esse problema, eu vou fazer aqui em cima uma condição. Então eu vou colocar aqui um if e vou fazer uma condição. Que vai ser o seguinte, ele vai verificar se esse item já existe na nossa coleção. Então vou fazer aqui um lookup na minha call checklist, aonde o ID é igual o thisItem.id, ou seja, o item que está selecionado ali na nossa galeria. Se esse cara aqui me retornar em branco, ou seja, pessoal, pedir para ele ir lá verificar na minha coleção se esse ID, ou seja, se aquela linha já existe. Se ele retornar em branco, é porque ela não existe, ou seja, coleta. Tá, Daniel, mas e se ela existe? Bom, se ela existe, eu vou somente atualizar o meu item lá do checklist, o status, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma patch. E para quem não sabe, a patch também dá para fazer em coleção, tá, pessoal? Na minha co-itens. Aonde que vai ser essa patch? Exatamente nesse lookup aqui, ó. Porque se ele não está em branco é porque ele localizou. Então é exatamente nessa linha que eu quero atualizar. O que que eu vou atualizar? O status. E com que eu vou atualizar esse status? Com o meu próprio self.selected.value. Então, o que ele faz agora? Verifica, o item existe? Não, não existe, está em branco. Coleta. O item existe? Sim, existe. Aqui não está em branco. Bom, então, nessa mesma linha que você verificou que não está em branco, você vai fazer uma patch atualizando o status. Vamos ver como é que ele está aqui agora. Ó. 2 cliques na minha itens checklist, ela está vazia. Eu vou vir aqui e vou flegar agora para OK. Venho aqui, ela já está aqui, ó. Tá? Lateral esquerdo, espelho retrovisor, OK. Então, lateral esquerdo, estado do espelho retrovisor. Vou clicar agora em não OK. Cliquei em não OK, vou verificar agora, ó. Ele não criou uma nova linha, ele só mudou o status para não OK. Então, se eu vier selecionando aqui agora, ó, ele vai criando. Vamos verificar aqui como é que tá, ó. Rádio 2. Com o item checklist, eu tenho 4 itens selecionados.
não OK, OK, não OK, NA. Então, não OK, OK, não OK e o de baixo, NA. Então, eu vou mudar tudo agora para NA. Vamos ver como é que ficou? É isso, pessoal. Todos os itens NA. Bom, então assim nós já conseguimos coletar os nossos dados. Além de coletar os nossos dados, nós vamos utilizar depois, já vou deixar pronto, o código para verificar se ele tem algum item sem preenchimento aqui, tá? Então, por exemplo, possivelmente eu vá mudar esse botão, tá, pessoal? Nós vamos coletar depois de todos os itens preenchidos também o nome do vistoriador e o nome do condutor. Então, nós vamos coletar alguns outros dados que possivelmente eu vá fazer com vocês aqui num pop-up. Então, eu mude talvez esse botão aqui. Mas já vou fazer o código para a gente já ter esse código pronto, verificando se todos os itens aqui estão ou não preenchidos. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso aqui nesse botão, tá? Eu vou fazer uma condição. Então, dentro desse botão, vou fazer aqui uma condição que ele vai verificar primeiro se a nossa coleção está ou não vazia. Então, vou utilizar aqui o exempt na minha co-itens checklist, ou seja, se a minha coleção não estiver vazia, e aí vou fazer uma nova condição, and, ou seja, ele vai ter que atender esses dois parâmetros. E qual que é essa nova condição que eu vou utilizar? Bom, a nova condição vai ser uma contagem de itens para saber se está correto ou não, tá? Para eu contar essa quantidade de itens, eu preciso saber quantos itens eu tenho aqui dentro dessa galeria primeiro. Como que eu posso fazer isso? Vou fazer de uma forma aqui que já vou adiantar, vai dar delegação, mas nós vamos retirar depois. Então vou fazer aqui um count rows da minha base de dados, que é a frota PCB itens checklist. E agora eu vou ter aqui a quantidade de itens que tem dentro da minha base. Ou seja, eu sei quantos itens eu tenho lá dentro da minha base. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, vou colocar isso aqui dentro de um rótulo de texto aqui para vocês acompanharem de uma forma mais simples, tá? Ó, vou colocar aqui e ele vai me trazer a contagem, ó, de quantos itens eu tenho lá dentro da minha galeria. Então deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar mais visível para vocês, ó. Ele está falando que eu tenho 20 itens lá dentro. Tá? Então, se eu tenho 20 itens lá dentro, a minha coleção, para estar todos os itens preenchidos, precisa também ter 20 itens. Então, vou comentar esse código aqui na label e vou fazer agora um novo count rows, só que dessa vez na minha co-itens checklist. Ó, a minha co-itens checklist está me dando 4 o resultado. Ou seja, eu não tenho todos os itens preenchidos. Se eu fizer isso aqui, ó, esse menos esse, ó, faltam 16 itens para preencher. Daniel, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha, ó. Vou preencher mais um, ó. Pronto, 15, tá? Então repare que ele vai mudando aqui, ó. 14. Então, quando ele chegar no zero, eu sei que todos os itens foram preenchidos. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou falar para ele contar a quantidade que tem na minha base de dados menos a contagem que tem na minha coleção. Então, ou seja, ele vai fazer essa contagem aqui. Count rows na minha co-itens checklist. E aí, eu quero verificar se essa condição ela vai me dar zero. Então, se for igual a zero, ele vai me dar aqui um notify todos os dados preenchidos. E vou colocar aqui como success.
que é de sucesso, tá? Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Notify Type Success. Se não, ou seja, se não tiver como 0, eu quero que ele me dê falta itens a serem preenchidos. E aqui vai ser do tipo error. Tá? Feito isso, ó, ele já vai me dar esse notify. Então, se eu clicar aqui agora, ó, ele vai me dar um notify que falta itens a serem preenchidos. Mas, Daniel, deu delegação, cara. Delegação é um problema. Bom, gente, a gente não vai atingir 2.000 registros nessa base de dados. Mas, ainda assim, realmente, delegação é um problema. Tem que tomar cuidado. E eu vou fazer aqui uma condição de it, ou seja, eu vou jogar isso aqui dentro de uma espécie de uma variável, que ele vai armazenar uma tabela. Vou chamar de vbase, ou seja, como se fosse uma variável da base de dados. E aqui eu vou jogar a minha frota checklist. Ou seja, dentro dessa vbase, ele vai armazenar até 2.000 registros. Claro que eu estou jogando a base inteira aqui dentro, porque eu sei que não vai atingir os 2.000 registros, tá, pessoal? Vou fechar ela aqui. E agora eu vou falar para ele fazer essa mesma contagem, ó. Só que dessa vez não mais na base, e sim na vbase. Então agora ele já vai me tirar a delegação. O restante do código permanece. Tá? E eu vou fechar ele aqui. Deixa eu só fechar aqui o meu vbase igual a 0. Então aqui eu fecho o meu it, tá? Então, ó, eu joguei aqui no it dentro dessa vbase a minha base de dados e pedi para ele contar a minha vbase agora. E se o meu controls da vbase menos o meu controls do call checklist resultar em 0, é porque todos os itens estão preenchidos. Vamos fazer um teste aqui, ó. Ó, deixei a label aqui embaixo, tá? Aquela label tá aqui, ó. Tá simbolizando que faltam 14 itens. E eu vou vir preenchendo, ó. 13, 12. Vamos preencher aqui aleatoriamente, tá? Ó, ele tá me dando que faltam um item. Ou seja, só falta realmente um item aqui. Vou tentar enviar. Ele me deu aqui a mensagem, ó. Falta itens a serem preenchidos. Vou flagar esse último item. Agora a minha label aqui está como 0. E se eu clico, ele me deixaria enviar, né? Nós vamos fazer isso depois. Todos os dados estão preenchidos. Legal, né, pessoal? Bom, para não ficar muito longa essa aula, eu vou deixar aí esses dois códigos aqui como esta aula, tá? E depois nós vamos dar continuidade, criando pop-ups, capturando observações, vamos capturar imagens. Então, não deixa de se inscrever se ainda não for inscrito. Ative aí as notificações para receber os novos vídeos. Curte, comenta, compartilhe, vamos dissipar o conhecimento. Um forte abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.